Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, você que está aqui comigo nesta live, mais uma noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui comigo, para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Eu confesso que nesses dias eu tenho buscado do Senhor o que falar e são tantas coisas para ser falado dentro desse tema, mas hoje eu quero falar apenas de três coisas, e eu quero que você anote aí, né? Você que está acompanhando aqui, chamados com um propósito, eu quero que você anote, são três coisas que eu acho importantes, são muitas coisas importantes, mas me chamou a atenção essas três coisas hoje. A primeira coisa, ser discípulo, ser verdadeiro discípulo de Jesus. A segunda coisa, identidade, a sua identidade, amém? E a terceira coisa, assumindo a responsabilidade. Então nós vamos falar aqui essa noite sobre essas três coisas, ok? E eu gostaria que você, se quiser acompanhar na sua Bíblia ou anotar, você esteja anotando. Amados, os discípulos de Jesus, eles sabiam tudo que eles iam viver com Jesus? Quando Jesus chamou eles? Claro que não. Não sabiam, não tinham a menor ideia do que eles iam fazer, não tinham a menor ideia de tudo que eles iam viver com Jesus, não é? Eles não tinham nem a menor ideia, após a morte, a crucificação, a ressurreição e a glorificação de Jesus, não tinham a menor ideia de tudo o que ia acontecer. Não tinham. Assim somos eu e você quando temos esse encontro com Jesus. Nós não conseguimos entender tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não sabemos. Nós estamos conhecendo todas as coisas ainda. Estamos conhecendo a Deus ainda. Estamos ainda começando no início do relacionamento, né? Eu estou falando assim porque tem pessoas aqui que são novos convertidos. E outros que já estão trabalhando no ministério. Mas eu creio que essa palavra vai falar com todos. Fique atento. Então, eles não sabiam tudo o que eles iam viver e que eles iam fazer para Deus e em Deus. Eles não tinham esse entendimento. E foi durante o processo que já foi falado na live passada, entendeu? Que esse entendimento, que esse conhecimento começou a acontecer à medida que eles entregaram a vida deles a Jesus. Como que eles conseguiram depois fazer tudo o que eles fizeram? Porque eles entregaram a vida deles a Jesus. Eles entregaram a vida deles para viver agora o plano de Deus. O plano de Deus. Para viver o que Deus tinha planejado para a vida deles. Eles confiaram em Deus, entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor para seguir a Jesus. Para segui-lo, para andar com ele, para viverem para ele. Então, ali foi que realmente pôde começar todo o processo. Porque uma pessoa que ela não quer viver para Deus, ela não quer andar com Deus, ela não quer entregar sua vida a Deus, como que ela pode viver e realizar em Deus aquilo que Deus tem para ela? Não tem como. Então eles não sabiam, mas eles confiaram. Eu já estou uma certa caminhada, mas eu não sei tudo ainda que eu vou viver em Deus. Você não sabe tudo que você vai viver em Deus. Mas se nós confiarmos em Deus, no plano dele para as nossas vidas, e nós deixarmos ele operar e trabalhar em nossas vidas e em tudo que precisa, e nos dispomos, nós vamos viver. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o discipulado. O discipulado, amados. E nós sabemos que o discipulado não é apenas um curso, não é apenas um material que a gente estuda, né? Nós damos o ensino bíblico, nós damos o ensino teológico, mas é no dia a dia com Cristo, que o caráter de Cristo vai sendo formado dentro do discípulo,
é que o discípulo vai andando com o seu mestre, comungando com o seu mestre, aprendendo com o seu mestre, sendo tratado e trabalhado, olhando o exemplo do seu mestre, que é Jesus, né? E se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus, ele vai trabalhar de que forma? Para tornar a mim e a você como verdadeiros discípulos dele. Ele vai usar todo tipo de ferramenta. Vai usar os nossos líderes, vai usar os nossos pastores, vai usar as pessoas, vai usar nossa família, vai usar os nossos inimigos, vai usar todo tipo de metodologia que ele determinar e quiser que for necessário. Vai usar as circunstâncias, vai usar até os territórios, sim, até territorial. Deus vai usar tudo. Deus vai usar tudo para trabalhar em nós, para nos tornar discípulos verdadeiros dele. Eu disse para vocês que há um caminho a ser percorrido, há um processo a ser percorrido. E não tem como eu e você escaparmos desse processo. Ninguém escapa. Se quer viver com Deus, se quer viver para a glória de Deus, esse processo, se quer ser verdadeiro discípulo de Jesus, esse processo é obrigatório. É obrigatório, queridos. É obrigatório. E muitas vezes, sem nós entendermos tudo que está sendo feito, realizado, mesmo assim, está sendo feito, está sendo realizado. Para sairmos do natural e irmos para o sobrenatural, há uma trajetória, há um caminho. Para sairmos do natural, para conhecermos o Deus sobrenatural que agora nos chamou para vivermos esse plano maravilhoso, esse propósito maravilhoso que Ele escolheu para as nossas vidas, que Ele nos formou para isso. Queridos, para sairmos dessa trajetória do natural para o sobrenatural, haverá um processo, porque Deus vai estar trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Deus vai estar trabalhando a nossa personalidade, o nosso caráter, vai estar trabalhando a nossa dependência, vai estar trabalhando, amados, todas as coisas. Cada detalhe é importante. E aquilo que muitas vezes nós não vemos, Deus conhece. Então Ele vai trabalhar e vai usar o que for necessário para tratar, para trabalhar, para nivelar, para operar naquilo que for necessário, para que nós sejamos o quê? Capacitados por Ele, para que sejamos o quê? Preparados por Ele, para que aprendemos, aleluias, para que sejamos como Ele, para que sejamos como Jesus. Não só para fazermos, mas para que primeiro sejamos como Jesus. E às vezes esse processo de ser e realizar, às vezes acontece simultaneamente. É muito interessante. Torna a dizer, são fases e níveis diferentes. E Deus vai aperfeiçoando a obra dele. Aleluias. Então esse processo do natural para o sobrenatural, para um discípulo de Jesus, é importantíssimo. É importantíssimo. Para nós entendermos que o reino de Deus é muito maior do que tudo isso que nós vivemos aqui no natural. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Faze-te ao mar alto. Olha só. Faze-te ao mar alto. Falando para Simão. E lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eles já eram pescadores. No natural, eles já eram pescadores, queridos. No natural, eles já sabiam fazer muitas coisas. O que eles não estavam entendendo é que agora Jesus estava chamando eles para um processo. E nesse processo, Jesus ia ensinar que fazer as coisas no natural é uma coisa, mas fazer as coisas para Deus
Para Deus, precisava ser no sobrenatural. Precisava ser Ele em mim, Ele em você, Ele no Simão. Aleluias. Porque quem faz é Deus em nós. A obra é dele. É Ele quem opera todas as coisas. É Ele quem move todas as coisas. Então, esse processo de chamar, né? Venham, largam tudo. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Glórias a Deus. Eles já sabiam pescar peixe. Agora eles precisavam aprender no sobrenatural, passando pelo processo com Jesus de discipulado, de treinamento, de ensino, não é? Eles estavam sendo ensinados, eles estavam fazendo ali o seu curso teológico pessoalmente com o mestre. Eles estavam comendo com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo com Jesus. Para quê? Para se tornarem como Jesus. Eles estavam tendo um modelo ali cara a cara. Eles estavam tendo um exemplo ali cara a cara. Eles estavam vivenciando tudo aquilo moldando eles, tudo aquilo ensinando eles, treinando eles, trabalhando neles. Glórias a Deus. E eles entendendo, vendo o sobrenatural, entendendo que era diferente de tudo aquilo que eles já tinham vivido, de tudo aquilo que eles já sabiam fazer. Então, esse processo de discipulado é muito profundo, é muito intenso e é obrigatório, queridos. É extremamente, não tem como viver o plano do Senhor se eu e você não nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Não tem como. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu estou percebendo que Deus está me tornando um verdadeiro discípulo dele. Eu estou percebendo que quando ele usa minha pastora, o líder, o meu líder, quando eu sou trabalhada no sim, eu sou trabalhada no não, eu sou trabalhada na espera, eu sou trabalhada na disciplina, eu sou trabalhada no confronto, eu sou trabalhada no senta para aprender. Eu tô entendendo que tudo isso Jesus está trabalhando para me tornar discípulo verdadeiro dele? Ou eu estou rejeitando? Eu não preciso. Eu aprendo sozinho, eu faço sozinho. Ninguém manda em mim, eu resolvo tudo sozinho. Não, eu não mudo. Não, isso eu não mudo. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é o quebrantamento. Você e eu precisamos nos quebrantar diante de Jesus para deixarmos Ele operar em nossas vidas, transformar as nossas vidas, nosso caráter, tudo que há em nós, nos ensinando como modelo Ele, aleluias, aprendendo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para entendermos, queridos, para entendermos e termos condição de entender a obra sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. A obra é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser pelos seus esforços somente. Então Deus vai trabalhar em muitas coisas para nós termos o que? Essa vivência, essa experiência em muitas coisas, em muitos níveis, glórias a Deus. E dentro desse processo e também durante esse processo, em cada nível, Deus vai dando a sua palavra direcionada para a sua vida. A sua palavra, o seu chamamento dele para a sua vida, a direção do propósito para a sua vida. E eu sempre digo, anota, vai anotando, vai orando em cima disso, vai buscando discernimento, vai deixando o Senhor trabalhar, te ensinar, te revelar, te dar discernimento disso que Ele está falando com você. Esta palavra, vou te dar um exemplo. Deus olhou para um servo e disse, tu serás profeta das nações. Vou fazê-los vocês o que? Ganhadores de almas. Não é?
Tu serás apóstolos aos gentios. Então, Deus, esta palavra específica para a tua vida é importantíssimo. Esse direcionamento específico para a tua vida é importantíssimo. É esta palavra que você tem que guardar. É esta palavra que você tem que guardar. Você tem que guardar durante todo o processo essa palavra. Todas as palavras do Senhor, você vai guardando. Porque durante o processo você vai precisar. Você vai precisar. E eu vou te explicar por que você vai precisar. Durante o processo. Porque ela vai dizer sobre o plano. Ela vai direcionar para o plano. Ela vai revelar o plano. Então, esta palavra, ela é importantíssima para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante, aleluias, né? Para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você precisa conhecer. Amém? Amém? E quando eu falo dessa palavra, dessas palavras, guarda essas palavras durante o processo, por quê? Vamos falar agora da identidade. Já falamos na live passada que a primeira coisa você precisa ser antes de fazer. Ser verdadeiramente o que? Filho de Deus. E isso só por meio do Filho dele, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar para nos salvar. Então, mais uma vez aqui, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Amém? Se tornar filho de Deus, verdadeiramente. E aí começar o processo de se tornar o quê? Discípulo de Cristo. Esse processo, esse trabalhar, onde o Senhor está agora te chamando para viver o plano, o propósito para qual você foi criado. E essas palavras o Senhor vai começar a dar, direcionar na tua vida, enquanto o processo vai acontecendo, enquanto o discipulado vai acontecendo, enquanto o tratar, a cura, a libertação vai acontecendo, Deus, o Espírito Santo em você, vai operando, vai trabalhando, vai equipando, vai derramando, vai fazendo a obra dele na tua vida, vai te ensinando todas as coisas, você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando, você vai buscando, conforme a palavra do Senhor, se aprontar, buscar recursos, aleluias, mas sabendo que agora o que? A obra é do natural para o sobrenatural. Precisa o quê? Do Espírito Santo. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra em você é o Espírito Santo. E quem vai fazer a obra através de você é o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. A palavra guardada, queridos, é importantíssimo para você saber a sua identidade. Quem é você? Quem Deus quer que você seja? Qual é a palavra que Deus te deu? Quem o Senhor te formou para ser? Porque o que eu tenho visto muito é o quê? As pessoas copiarem as outras. As pessoas, elas fazerem comparação com outras. Elas se comparam com A, elas se comparam com B. E isso traz uma insatisfação. Uma insatisfação de vida, uma insatisfação ministerial, uma insatisfação. Querido, se Deus quisesse que todos fossem igual, Ele não compararia a igreja dele como um corpo. E cada membro, o quê? Desse corpo, trabalhando num processo, sendo usado para um propósito. Então, queridos, você precisa entender que Deus, e somente Deus, não é o homem, nem você mesmo, poderá determinar sobre a sua identidade em Deus, sobre a sua identidade no chamado, a sua identidade ministerial. Não poderá nem você mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes Deus falou comigo, você vai ser tal coisa, você vai cantar, você vai... Mas Deus, eu não. Mas você vai. Eu quero isso. Eu planejei isso para você. Eu planejei. Isso faz parte do meu plano, aquilo que eu criei você para ser. Eu me lembro quando Deus me deu a ordem de abrir um ministério. Eu já tinha trabalhado em outros ministérios e não entendia o trabalhar do Senhor.
Foi aí que eu disse para vocês, Deus vai usar várias pessoas, vai usar territórios, lugares, situações, vai usar muitas coisas para trabalhar, para construir, lembra a live passada? Construir, edificar o plano dele na sua vida. E depois de um tempo, Deus falou comigo que era para eu abrir o Ministério Conexão Cristo. E começou a dar, depois de busca, o discernimento do propósito desse ministério. Eu não aceitava na minha vida. Eu não aceitava, mas esse era o plano que Deus tinha escolhido para mim. Eu não aceitava eu ser pastora. Eu não aceitava, amados, eu ser chamada para fundar um ministério. Eu não aceitava, eu tinha os meus preconceitos, eu tinha os preconceitos dos outros. E muitos na minha caminhada disseram para mim, apontaram o dedo para mim que eu não era e que eu não faria e que eu não realizaria. E eles estavam enganados. Porque aquilo que eu tinha ouvido de Deus, aquela palavra que eu tinha guardado, que até mesmo eu não aceitava, sobre a minha identidade em Deus, seria estabelecida. Seria estabelecida. E como que aconteceu? Deus começou a trabalhar em mim para me quebrantar, para que eu aceitasse o propósito dele, para que eu aceitasse ser aquilo que ele sonhou para que eu fosse. Para eu aceitar o plano dele, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Eu não sabia, eu não entendia, e por não entender, eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu não conseguia ver todas as coisas, eu não conseguia ver o futuro, mas o Senhor conseguia. Então, se eu fosse caminhar pela palavra do homem, eu nunca poderia ser uma pastora. Se eu fosse caminhar pela palavra do homem, eu nunca poderia ir às nações. Se eu fosse caminhar pela palavra do homem, eu nunca poderia abrir um ministério que Deus me ordenou para que abrisse. Amados, se eu fosse caminhar por mim mesma, eu nunca faria o que eu tenho feito há 20 anos. Então eu quero que você entenda, guarda a palavra Rayantwi Ramanasya. Guarda a palavra que o Senhor tem dito a você, porque às vezes nem os seus líderes vão entender a obra de Deus na sua vida. Nem os seus líderes vão entender a obra de Deus na sua vida. E não os culpe, não os culpe. Simplesmente ore para que Deus traga revelação para eles, no tempo determinado, de tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida. E Ele vai realizar, Ele vai realizar, Ele vai fazer. Então, queridos, nós precisamos entender que nós podemos aproveitar muitas coisas dos outros, que são exemplos, discípulos verdadeiros do Senhor, muitos modelos bons, nós podemos copiar algumas coisas que estão dando certo, que é bom, que é de Deus, amém? Mas nunca será igual a fazermos aquilo que Deus tem para nós. Da forma como Deus escolheu para que eu fizesse, para que você fizesse. Nunca será igual. E se nós queremos viver o centro da vontade de Deus, nós temos que parar de comparar, parar de copiar e buscar em Deus o que Ele quer para nós. Como Ele quer para nós. E isso é um particular, seu e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque quem te criou foi Deus. E quem tem o plano já estabelecido é Ele. E os homens, nós somos limitados. Nós somos limitados. Eu sou pastora de um rebanho, eu não sei tudo que Deus vai fazer na vida das minhas ovelhas. Mas eu sempre oriento as minhas ovelhas. Orem, busquem de Deus. Deus tem grandes coisas para vocês. Sonhem em Deus. Tudo aquilo que Deus falar para vocês, creiam como um dia eu lutei com Deus, mas depois eu criei e hoje eu vivo o que Deus falou para mim. Não deixe que ninguém fale o contrário. Acreditem naquilo que Deus fala a vocês. Mas pastora, eu não sei, eu não falo, eu não posso, eu não tenho. Hoje não. Mas Ele está trabalhando, é um processo. É um processo, lembra? É um processo, é uma caminhada do natural para o sobrenatural. Apenas se submeta, apenas creia, apenas guarda a palavra, apenas
deixa Deus trabalhar em você e tornar você um verdadeiro discípulo dele. Sem isso não tem como você viver nada em Deus. Temos que bater nessa tecla, queridos, porque tem muitos que estão dentro da igreja, mas não querem ser discípulos. Não se submetem a nada. Não se submetem em obediência a ninguém. Não se submete ao processo. Quantas pessoas saíram do ministério, abortaram os seus chamados, porque não aceitaram esperar, não aceitaram a maneira como Deus estava trabalhando na vida deles. Não, pastora. Não aceito essa maneira de Deus. Amados, perderam. Alguns estão desviados hoje. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Se submeta, aceita. Ele sabe o que Ele vai usar para trabalhar e tratar, para moldar você, para preparar você, para treinar você, para construir em você a estrutura necessária. Só Ele sabe. Então, queridos, se submeta ao processo, se submeta ao processo. Aleluia, se submeta. Você precisa desenvolver obediência completa em fé. Obediência completa em fé. Não é obediência pela metade, obediência completa. Obediência completa. Isso, Deus está trabalhando em você. Para que você aprenda a obediência completa em fé com Deus, você precisa aprender obediência completa em fé para o seu líder. Obediência completa em fé com a sua pastora, com o seu pastor. Oh, aleluias. Deus está trabalhando em minha vida e sua vida, queridos. Você precisa compreender que algo está sendo alinhado. Por quê? Porque é necessário. Porque é necessário a obediência completa. Vou contar aqui rapidamente um testemunho para vocês, porque nós não estendemos muito. Tem uma história de um missionário que ele foi fazer missões no Japão, se não me engano, tá? Tô contando a história assim, porque faz muitos anos que eu escutei essa história, mas aquilo me impactou demais. E eu vivi isso na minha vida, eu vivi na prática. E Deus treinou ele em obediência, tá? Obediência completa. E lá eles estavam passando por uma situação de muito frio e estavam sem comida, sem nada, sem dinheiro, sem nada. E Deus direcionou para ele, num determinado ponto da neve, começar a cavar para achar algo. E ele ouvia aquele comando, cave aqui. E ele falava assim, não, imagina, eu vou cavar aqui, tá frio demais, tô quase morrendo aqui congelado. Como que eu vou cavar aqui que não tem nada? E Deus falava, cave aqui. E Deus direcionava para ele, nada. E ele foi cavando, ele falava assim, não, tá vendo, não tem nada. Deus falou assim, não mandei você parar. Eu não mandei você parar. Continue cavando, continue cavando. Continue cavando. E ele já revoltado, nervoso, quase morrendo de frio, entendeu? Com fome, se achando um louco, né? Falando, meu Deus, já estou delirando de tanta fome, de tanto frio. E quando ele cavou mais um pouco, ele encontrou ali um pacote de dinheiro, a provisão do Senhor. E dali ele pôde ser socorrido e sobreviver. A sua obediência completa, Oramanasa, completa, Aramanagashai, a Deus, pode lhe poupar a vida. A nossa obediência completa a Deus pode nos poupar a vida. Eu já tive situações em missões que Deus falou para mim, saia desse lugar agora. E depois eu entendi por que eu tinha que sair daquele lugar naquele momento, sem falar nada para ninguém. Queridos, nós precisamos estar atentos à obediência a Deus. Porque esta obediência, não só em relação a perigo, não só em relação à nossa vida, mas em relação a todas as demais coisas. Deus vai trabalhar, Deus vai nos forjar, aleluias, para que possamos viver com excelência o propósito, o plano dele nas nossas vidas. Abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, verso 4. Tiago, capítulo 1, verso 4. A perseverança deve ter ação completa. Completa, não é meia ação, um pouquinho. Não, eu vou, faço um pouco. Não. Completa.
A perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, aleluia, e íntegros, em nada deficientes. Então, a obediência deve ser completa, para o quê? Para que sejamos o quê? Íntegros, perfeitos e nada deficientes. Então, eu preciso entender que esse trabalhar do Senhor na minha obediência, para que eu aprenda não parar as coisas pela metade, concluir a ordem, a obediência daquilo que Deus mandou eu fazer, concluir o processo, concluir a tarefa, concluir o passo que Deus mandou eu dar. Oh, aleluias! Louvado seja o Senhor. Deus está falando com pessoas aqui. Você precisa concluir. Você precisa parar de começar as coisas e não terminar aquilo que Deus mandou você fazer. Ramanagashai. Você precisa parar de fazer pela metade e fingir que fez. Você pensa que você está enganando a quem? Você se esqueceu que o seu discipulador Jesus está vendo? E que ele está trabalhando para formar o caráter dele em você? Para formar você como discípulo semelhante a ele, que foi obediente até a morte, em tudo, completamente. Você se esqueceu que Deus está trabalhando em você? E Deus fala comigo que tem pessoas aqui que usa de engano, fala que foi, não foi, fala que fez, não fez. Fez do seu jeito, da maneira que não foi dada para você. Você precisa aprender a receber uma tarefa e cumpri-la. Você precisa aprender a ouvir instrução. Você precisa se submeter em obediência completa, para que você não seja deficiente, um discípulo deficiente, uma discípula deficiente, faltando as coisas na sua vida. Faltando. Então, esse é o processo. Buscar, discipular, ser discípulo verdadeiro. Se submeter a tudo isso. Se submeter, e Deus vai usar de muitas coisas. Muitas coisas. Vai usar de tudo, das adversidades, vai usar de tudo, queridos, para forjar em nós a semelhança dele. Aleluias. O caráter dele. Deus vai trabalhar em todas as coisas. Deus vai dar a palavra. Deus vai direcionar. Deus vai mostrar quem você é. Porque assim, o plano dele, quando ele formou a nós, ele já tinha o plano. O plano para qual ele estava nos formando. Então agora o que eu preciso? Aceitar. Conhecer, me entregar. Conhecer o plano. Passar, me submeter pelo processo. E aí ser estabelecido esse propósito na minha vida e na sua vida. Esse caminho, o caminho do milagre, não tem como você cortar. Se você cortar, você vai ter que retomar. Se você cortar, você vai ter que voltar para fazer a parte que você não fez. Então, querido, isso é muito importante nós entendermos. Amém? Porque está sendo formado. Está havendo uma formação, está havendo uma construção, está havendo uma edificação em sua vida. E se falta alguma coisa, pode colocar em risco esta obra. Entenda, pode ser colocada em risco esta obra grandiosa do Senhor. Então, Deus não vai permitir. Não vai permitir. Por exemplo, um médico. O médico está ali se formando, estudando, fazendo o seu plantão, tudo para ser treinado, preparado, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Para depois ele operar, como que você vai deixar ele fazendo assim, entrando numa cirurgia, sem estar devidamente preparado? Assim somos nós. Deus está trabalhando em nós, e se nós não estivermos preparados ainda, Ele não libera. Ele não libera, meu querido, não libera, minha querida. Por isso que muitos estão patinando e perguntando, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque abortou processos, porque pulou etapas, porque não se submeteu completamente. Então, Deus está falando aqui, ok? A terceira coisa que eu quero falar com vocês hoje aqui, para finalizarmos, amados, é assumir a responsabilidade.
Ah, como isso é difícil. Parece fácil, né? Parece que aquele que se tornou discípulo e que aceitou o processo, às vezes até uma parte, ele está realmente disposto a assumir a responsabilidade. E quando chega nessa parte, a gente se decepciona, porque a gente vê que muitos não estão dispostos a assumir a responsabilidade. Não estão dispostos. Não estão dispostos. Então, para isso nós vamos precisar o quê? De esforço. Muito esforço. Não é pouco, não. Muito esforço. E é aí que está o problema. Não é todo mundo que está disposto a se esforçar, a trabalhar, a dar o duro que precisa. Amados, não é todo mundo, não, que está disposto a assumir a responsabilidade. Mas vamos pegar um exemplo aqui na Bíblia. Josué. Amém? Josué diz assim, logo no primeiro capítulo ali, você já sabe, uma palavra muito conhecida. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para herdar a terra prometida, que eu te prometi, a promessa. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não é? Esse esforçar, querido, não é só ficar alegre, alegrinha que vai receber algo, que vai conquistar algo, que vai ser introduzido em algo. Não. É Deus falando assim, agora é contigo. A responsabilidade agora é com você. Você vai assumir. Você vai assumir a posição, você vai assumir agora o seu chamado, você vai assumir todo esse processo que você vem vindo, que eu venho trabalhando na tua vida. Chegou a hora de você agora assumir a responsabilidade. E cadê? Muitas vezes nessa hora, é nessa hora que muitos desistem. Por quê? Não estão dispostos a assumir a responsabilidade do chamado, a responsabilidade do ministério, não estão dispostos a trabalhar, não estão dispostos a se esforçar, não estão dispostos, queridos, não estão dispostos de assumir a responsabilidade na qual foi enviado, na qual foi chamado, na qual foi estabelecido, na qual delegaram para ele ou para ela. Não estão dispostos a fazer, não estão. Não é? Não estão dispostos. Mas o Senhor diz, seja forte. Tenha força. Seja corajoso, corajosa. Enfrenta. Você precisa enfrentar. O que adianta você se tornar um verdadeiro discípulo? Quer dizer, adianta você ser um verdadeiro discípulo do Senhor, mas eu estou falando no sentido de alcançar o centro da vontade do Senhor, do plano que Ele determinou para a tua vida. O que adianta você passar por uma etapa, passar pela outra, entender o processo, entender o que Ele quer, guardar a palavra, e quando chegar na hora de você viver os planos, viver tudo o que Deus sonhou para você, o medo, a preguiça, a dúvida e tantas outras coisas não permite com que você assuma a responsabilidade daquilo que é para você assumir. Outro não vai assumir. Isso não significa que eu e você somos se nós não fizermos, nada vai fazer, Deus vai parar. Não. Deus coloca outro, Deus levanta outro. Mas eu estou dizendo assim, Deus escolheu para você. Deus planejou isso para você, dessa forma. E muitas vezes eu vejo pessoas entregando, rejeitando, nesta hora de assumir a responsabilidade. Não estão dispostos a pagar o preço. Não estão dispostos a renunciar o seu tempo, o seu comodismo, a sua outra vida. E não digo vida do mundo, não, vida de Deus mesmo. Não estão dispostos. Não estão dispostos aos desafios novos. Não estão dispostos, né? Mas é nesse processo aí que você veio passando de treinamento, de amadurecimento, de tratamento, de libertação, não é? Essas experiências que Deus vai te dando, tudo isso para chegar lá no propósito, que ainda não chegou. E se nesse momento, justamente na hora H, vou usar até um termo aqui, você não agarrar o negócio, você não vai viver o seu propósito. Você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai viver.
você não vai viver. Não vai viver. Vou contar algo aqui que eu nunca contei para ninguém. Amém? Já vivi muitas coisas na presença do Senhor, mas quando eu precisei ir viajar pela primeira vez, a minha viagem missionária para a África, eu fui sozinha, fui com Deus, mas eu fui sozinha. Só que ninguém sabia que eu passei muito mal. Por quê? Porque eu tenho problema com altura, por causa de um trauma de infância. Com 1 ano e meio, eu subi o telhado e fiquei pendurada, e aquilo me gerou um trauma muito grande. Amados, foi muito difícil eu assumir a responsabilidade de ir sozinha naquele voo, sem falar a língua, sem conhecer ninguém. Então são várias questões que geraram em mim um pânico, e já tinha tido problema de pânico na minha infância. E eu precisei romper e assumir esse compromisso, porque quando eu estava para viver o plano de Deus, Satanás dizia, você não vai conseguir, você não vai dar conta, é muita responsabilidade, você não pode. E o Senhor falava comigo, filha, eu te preparei todos esses anos para esse momento. Não volte atrás. Ramanagashai. Eu estou contigo. Seja forte e corajosa. Eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento. Sou eu que estou te enviando. E sou eu também que farei retornar. Queridos, que situação foi aquela? Mas depois, agora, não tem o menor problema, porque eu rompi. Eu assumi o compromisso, eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor agarrou aquilo. E na hora H, como que eu podia dizer para ele, todo o investimento, lembra do investimento na live passada? Todo o investimento que o Senhor depositou em mim agora, eu vou jogar fora, eu vou dispersar, eu vou desperdiçar, põe outro, manda outro no meu lugar. Como assim manda outro no meu lugar? Como assim manda outro no seu lugar? Se é você que tem que estar lá, se é você que tem que estar fazendo essa tarefa, se é você que Deus preparou e chamou e planejou para fazer isso. Como assim? Você tem que enfrentar, seja forte, você tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, tem que deixar Deus fazer. Cumprir o restante do propósito, a obediência completa. Abra comigo a palavra do Senhor em João 6, versos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para eles comerem? Onde? Jesus perguntando para Felipe, olhando toda aquela multidão, onde que nós vamos comprar pão para esse povo todo comer? Jesus perguntando para Felipe. Queridos, e ele não sabia o que ele ia fazer. A palavra do Senhor diz que ele fez isso para experimentá-lo, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Sabe quando você estudou anos a fio, passou por várias disciplinas, várias matérias, vários treinamentos, e chegou a hora da prova? Chegou a hora H de agarrar a hora da prova, e muitos aí são reprovados. Aí começou aquela confusão, não, Senhor, manda eles embora. Não, Senhor, não sei o que, não pode. Não, Senhor, até que por fim, um rapaz veio com os pães, com os peixinhos, e ele já sabia o que ele ia fazer, ele ali orou, multiplicou e deu de comer para todo mundo. É nessa hora. O que Deus estava querendo mostrar para eles? O que Jesus estava querendo ensinar para eles? Passei todo esse tempo ensinando vocês, passei todo esse tempo investindo em vocês, passei todo esse tempo treinando vocês, vocês têm condição, e agora chegou a aula prática. Vocês vão dar de comer. Vocês vão dar de comer a essa multidão. Agora é hora de você assumir o seu posto, a sua posição.
Agora é hora de você assumir o seu trabalho. Agora é de você agora arregaçar as mangas e fazer. Pôr na prática tudo que você aprendeu. Mas o quê? Não, manda esse povo embora. Nem sequer perguntaram para Jesus, Jesus, e aí, como que pode? Como que a gente pode arrumar esses pães? Porque não tem aonde. Não tem aonde arrumar. Manda embora. Esqueceram que o dono do milagre estava com eles. Esqueceu que o Deus do sobrenatural estava com eles. Esqueceu que aquele que treinou, que enviou, que preparou, que escolheu, que chamou, Ramanás, estava do lado deles, com eles. E muitas vezes nós somos assim. Quando chega na hora H, nós queremos o quê? Não, manda embora. Não, manda outro. Não, agora não. Vamos esperar mais um pouco. Esse ano não, Jesus. Esse ano não. E aí começa o quê? As desculpas, não é? Então, queridos, lembra da obediência? Completar a obediência em fé? É isso. Chegou a hora de você agora mostrar com as obras a sua fé no seu chamado, a sua fé na toda aquela palavra que Deus constituiu sobre a sua vida. Todo o treinamento, todo o investimento, tudo que você sabe. É a hora H de você agarrar o negócio e assumir a sua responsabilidade, assumir a posição, assumir a missão para a qual Deus está te chamando, assumir essa empreitada e deixar Deus te usar. Mesmo que você não consiga fazer tudo perfeito, mesmo que você erre, mas Ele está em você, Ele está em você. O natural você faz, mas Ele já te ensinou, para você chegar até aí, Ele já te ensinou, Ele já te mostrou muito sobrenatural. E você sabe que na hora H, o milagre, quem vai fazer é Ele. O milagre quem vai fazer, o que você faz, Ele faz, mas o milagre é Ele quem faz. Então, para que temer? Para que fugir? Para que fugir da responsabilidade? Se você não passar por essa prova, você não vai poder ser estabelecido no propósito, no plano que Deus tem para a sua vida. Se você não passar, vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar essa prova. Não vai ter escapatória. Eu precisei, você vai precisar. E cada nível é uma situação. O processo novamente. Cada nível que você passa, começa o processo novamente. É interessante, né? Eles começaram a dizer para Jesus o que ele tinha que fazer. E nós somos assim, não, Jesus, faz assim, faz assado. Não, assim não pode. Como se ele não soubesse o que ele estava fazendo nas nossas vidas, como se ele não soubesse o que ele está fazendo, o que ele está nos entregando, constituindo. Ele não sabe, né? Ele não sabe o que faz, né? Nós temos que dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Então, queridos, é essa hora H de assumirmos a posição a qual todo investimento foi feito nas nossas vidas, não é? Mesmo que ainda precise continuar o investimento, o treinamento, o trabalhar do Senhor, o aperfeiçoamento, o amadurecimento, porque será até a vinda de Jesus, amém? Ou Ele nos recolher. Mas, queridos, nós precisamos assumir o nosso lugar. Assumir o nosso lugar. Assumir. Amém? Crendo que o que chamou está conosco. Então, finalizando aqui, se tornar um verdadeiro discípulo, e para isso leva tempo. Não é fazendo um cursinho. Nós damos o curso, nós ministramos na sua vida, nós ensinamos a parte teórica, a teologia, ensinamos tudo isso, mas é no dia a dia, é durante o processo que você realmente vai ser formado um verdadeiro discípulo, se você se sujeitar, se você se submeter, se você entregar a sua vida ao Senhor, se você aceitar o plano dele. Ele vai usar tudo. Fica atento. Tudo. Aquela coisa que você não está gostando, é Ele trabalhando em você. É Ele trabalhando em você. É Ele mudando a tua estrutura. É Ele fazendo algo novo nessa estrutura aí. Eu sei porque eu vivi muito isso. Muito. Amados, dependendo da obra, vai amassar muito esse barro aí. Pode ter certeza. Pode aguardar. Procure, busque de Deus a sua identidade. É muito bonito você olhar, nossa, o fulano, como Deus usa, o ciclano, olha o ministério tal, que bênção. Mas o que Deus tem com você? O que o Senhor tem com você? O que Ele preparou para você? Como Ele quer te usar? Como Ele quer te usar? Busque isso, a sua identidade em Deus, a sua identidade ministerial.
a forma como Ele quer. Trabalhe isso, deixa Ele trabalhar, deixa Ele forjar isso. Para que você guarde essa palavra e as vozes não te tirem do plano. Por que eu falei no começo? Guarda a palavra, porque senão você vai sair do plano. Quantas vezes, queridos, quantas vezes me tentaram, pessoas, líderes, me tentaram tirar do plano de Deus para minha vida. Me convidando, me fazendo propostas, tentando com que eu negociasse a posição ou aquilo que Deus tinha para minha vida. Mas eu fiquei na palavra, não é isso que Deus falou. Não foi dessa forma que Ele falou comigo. Mas você tá doida, isso não pode, isso não é assim, não é dessa maneira. Imagina, E eu fiquei na palavra, guardando a palavra. Eu não negociei o propósito. Eu não saí do plano. Tive as intempéries do processo, tive como todo mundo tem, mas não abortei o processo. Pastor, eu já abortei o processo. Volta, retoma. Deus é um Deus de amor e misericordioso. E se você retomar, Ele te recebe. Ele recomeça o processo com você. E Ele conclui o processo com você. E vai ser maravilhoso. E vai ser bênção. E você vai ter testemunho. Você vai ter experiência para contar. Para ministrar na vida de outros. Exatamente nessa área que você abortou. Vai ser tremendo. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Amém, queridos? Amém? E finalizando, então, assumindo a sua responsabilidade. Vai chegar uma hora, querido, que Deus vai falar assim, bom, agora é você. Você me viu fazendo. Eu fiz com você. Você fez comigo. E agora, você vai fazer. Eu e você. Mas eu vou ver você fazer. Ah, eu quero ver. Seja forte. Seja corajosa. Seja corajoso. Agarra o propósito. Agarra o plano. Vamos, rompe. É nesta hora. Muitas vezes que todo mundo começa a tentar tirar você e colocar dúvida no teu coração. Não vai não. Você vai morrer. Não vai não. Isso não é para você. Não, olha, faz isso outra coisa aqui. Não, guarda a palavra do Senhor. Guarda a palavra do Senhor. Assuma a responsabilidade. Assuma a posição que Deus está te colocando. Bremanagas. Remalabasundarabanas. E vou te dizer mais, em você que está me ouvindo aí. Você que Deus já tem dado a palavra. Você está até na posição, mas o teu coração não está. Eita Deus. Você está na posição, mas você está forçada. Você está forçado. E por isso que as coisas não fluem na tua vida. Não flui, porque você está, mas quando você estivesse obrigada, forçada. Você queria outra coisa. Você queria outra coisa. Você olha para o A, você olha para o B e você fica sonhando com aquilo e você queria outra coisa. E o Senhor diz, se arrependa disso. Se arrependa disso. O do A é lindo, do B é maravilhoso, mas o que eu tenho para você é excepcional. É excepcional. E é com você. É com você. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele planejou. Aceita de coração aberto para que você possa fluir. Por isso que a sua vida, o seu ministério não flui. Por isso que a tua alegria não flui. E se você está assumindo posição errada, que Deus não te mandou, querido, entrega, mas só entrega se realmente você tem certeza. E busque em Deus o posicionamento correto. Busque em Deus a palavra que você vai guardar e vai se posicionar para depois assumir essa responsabilidade na hora de Deus falar para você, agora é você, dá de comer. Deus, eu oro agora, Pai, para que o Senhor toque os corações de todos que estão entrando aqui, de todos que ainda vão entrar, que o Senhor continue trabalhando, Senhor meu Deus, em nossas vidas, nos tornando semelhantes a Ti cada dia mais,
nos fazendo verdadeiros discípulos do Senhor, aleluias, trabalhando em tudo, usando tudo para trabalhar em nós, para moldar, para preparar, para edificar, para construir o teu plano em nós, aleluias. Fale conosco, dê a tua palavra, Senhor meu Deus, específica, a tua palavra que identifica-nos, Pai, no mundo espiritual, no teu reino. Dá, Senhor meu Deus, e nos ajuda, Senhor meu Deus, na hora de assumirmos essa posição, de assumirmos a missão, de assumirmos esse lugar, de assumirmos essa tarefa, que nós tenhamos ânimo para trabalhar, ânimos para lutar, ânimo para fazer, inclusive se for hora extra, lá, já tá tarde, manda embora, não, é hora extra. Entrou na chuva, tem que se molhar. É o Senhor quem determina a hora de parar, queridos. Não é você. É Deus quem direciona a obra, não é você. Deus opera na vida dos teus filhos, Senhor. E que através dessa palavra, que teu Espírito Santo possa estar desenvolvendo, Senhor meu Deus, desenvolvendo, Pai, um crescimento, um entendimento, uma revelação, Senhor meu Deus, Pai, frutífera na vida dos teus filhos, Pai, para que eles possam conseguir, em nome de Jesus, viver o plano do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Fiquem com Deus.